Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero fazer aqui um comentário, sobre a oração quântica. Oração quântica é um modelo de oração que tem pegado muita proporção nas redes sociais, na vida das pessoas. Não é uma coisa nova, é uma coisa de muito tempo, Só que tem ganhado muitos adeptos aí desta oração chamada oração quântica, que é baseada em princípios da física quântica, E você que acompanha o meu canal aqui há algum tempo sabe que aqui e ali eu falo sobre um pouco disso, Não sou especialista, não sou expert, nem em física quântica e muito menos em oração quântica, mas eu sei um pouquinho, E também o que eu gosto de estudar na Bíblia, quem me acompanha aqui nos estudos sabe, e nas orações também, porque o meu canal aqui 70%, para não dizer 80%, são vídeos de oração, Você sabe que eu tenho assim um entendimento sobre alguns princípios espirituais. Então o que aconteceu? Eu procurei aqui alguns vídeos, algumas pessoas explicando o que é oração quântica, falando sobre a oração quântica e fazendo oração quântica, E você percebe que existe alguns fundamentos espirituais, E aí é que está. O evangélico, o católico, o cristão, no seu sentido geral, Nós acostumamos com um modelo de oração tradicional, de uma reza tradicional, E até entendermos esses princípios demora um pouco, certo? Só que de pouco a pouco Deus tem despertado aí a mente, o espírito de homens e mulheres para entender o mundo espiritual de uma nova cosmovisão, de uma nova expectativa, E trazem aí também muitas coisas boas, Então eu assistindo estes vídeos de oração quântica e eu comecei a perceber muitos princípios espirituais válidos, verdadeiros, Só que com este vídeo agora eu quero fazer um alerta ao povo de Deus. Eu quero fazer um alerta a você, crente, a você, evangélico, que você tome muito cuidado com isto. Porque a dificuldade do homem e da mulher de Deus de perceber as coisas espirituais como ela é complicado isso. Porque o diabo, irmão, preste atenção, o diabo, a característica dele é copiar. Você está entendendo? E princípios espirituais não foi o diabo que criou, foi o próprio Deus que criou. Porém, o diabo, é lógico que ele é o malandrão, ele é o espertão, ele quer puxar sempre a sardinha para o lado dele e levar as pessoas a um engano, levar as pessoas a uma cegueira espiritual, Então, por isso eu vou deixar aqui nas descrições alguns vídeos que eu falo um pouco sobre isso, sobre quântica, sobre, por exemplo, a oração que muda a frequência eletromagnética da mente das pessoas. Está aqui também nas descrições, você vai ver por numeração, 1, 2, 3, 4, eu vou botar os vídeos assim, tá bom? E você vai assistindo, vou colocar a numeração e o título, aí você escolhe aí nas descrições aqui abaixo assistir, Tem um vídeo interessante que eu falo sobre a glândula pineal, e a glândula também conhecida como coronária, e vocês sabem que direto eu trago aqui esses conhecimentos espirituais, só que de uma forma diferenciada do que se fala, Então, voltando aqui ao assunto, antes de voltar ao assunto, quero convidar você já a se inscrever no meu canal aqui, participar das nossas orações, dos nossos propósitos de campanha que nós temos aqui, e também de estar recebendo conhecimento aí. Conhecimento bíblico, conhecimento revelado dentro de uma perspectiva espiritual diferenciada, E você vai perceber que ao longo de toda a história bíblica, de toda a história espiritual, Deus sempre ele tem revelado às pessoas aí princípios espirituais, certo? Olha só, a física quântica, o mundo quântico, Vamos dizer assim, o mundo quântico. Eu não tenho dúvida que o mundo quântico é o mundo espiritual. É o mundo das possibilidades, onde todas as coisas são possíveis. Isso eles falam lá na oração quântica. Não tenho dúvida disso, O problema é que você começa a perceber, eu assistindo aqui,
vamos dizer assim, que 70% das coisas são tudo fatos espirituais verdadeiros. Só que aí é que está o problema, que o que é de Deus e do diabo é uma coisa assim, é uma linha tênue, uma coisa bem minuciosa, que só quem tem discernimento e percepção espiritual e, lógico, base bíblica, começa a entender, como nós temos aí o meu chamado mesmo é de libertação e falar de dons espirituais, princípios espirituais, né? Você que acompanha meu canal sabe disso. Então eu falo isso daqui por ter conhecimento sobre essas coisas espirituais. E não só um conhecimento teórico, como muito tem, é prático, né? Preste atenção que eu vou falar sobre a fonte de poder, a maior fonte de poder que a maioria do pessoal que fala de oração quântica não tem. Até tem, mas eles meio que ignoram isso, porque você vai perceber que por trás de tudo isso tem uma pitada de nova era, tem uma pintada de magia, tem um pouquinho de feitiçaria, né? Tem um pouquinho de feitiçaria Wicca, que é aquela feitiçaria mais moderna, mais chique, intelectual, e é isso que você tem que tomar cuidado. Porque as coisas de Deus, o diabo ele copia bem parecido. Não lembra de Moisés e o cajado da serpente? Os magos feiticeiros também faziam os mesmos sinais. Os mesmos sinais que Jesus opera, o diabo tende a copiar, certo? Então, na oração quântica, você vai ver muitas pessoas falando sobre frequências eletromagnéticas, né? Que eu e você somos átomos, somos energia e estamos vibrando. E quando você recebe um sentimento, se conecta com um sentimento, você tende a vibrar em uma frequência daquele sentimento. Se você gera ódio, você está vibrando numa frequência de ódio. Se você gera medo, sente medo, você está vibrando ali numa frequência de medo. Tudo isso é verdade. São coisas espirituais que pouco a pouco a igreja tem despertado para entender isso. Mas o que eu quero fazer você entender é que fonte de poder que traz para a tua vida todos esses benefícios, esses resultados. Uma coisa eu já digo logo de antemão, vou começar aqui. Eles dizem na oração quântica que você não tem que pedir nada. É uma verdade? Só que é uma verdade manca. Só que não é uma verdade absoluta. Porque senão, se Jesus é... Você sabe quem é. Jesus representa o que para você? A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Então preste atenção. Porque eu entendo que no universo eu não tenho que pedir nada, porque eu já tenho. Sim? A Bíblia diz que Jesus já conquistou todas as coisas, né? Tudo já está conquistado. O problema é a fonte. Eles querem levar a pessoa numa conversa de universo. Aí daqui a pouco não se conecta, né? Daqui a pouco a pessoa vão começar a surgir uns aí. Senão já tem, né? Que eu não assisti tudo, eu não tenho tanto esse conhecimento. Mas eu já sei que a estratégia é a mesma. Então agora se conecta ao poder das estrelas. Agora se conecte ao poder do sol, que o sol tem energia. Agora se conecte ao poder dos astros, porque eles vão trazer. O universo é muito grande. Comece a passear no multiverso, comece a receber. Sempre assim o discurso. E o que é o universo? O que é o multiverso? É o cosmo. E o que é o cosmo, você que me acompanha aqui mais tempo? É o segundo céu. E aonde é o segundo céu? As regiões intermediárias. Aonde é as regiões intermediárias? O que tem lá? Demônios. Existe uma camada de demônios lá, que justamente vão tentar pegar essas pessoas que estão sendo elevadas ao cosmo. Qual é o nosso lugar? Aonde é a nossa fonte de poder? Da onde nós iremos extrair toda a energia, porque o crente, principalmente o pentecostal, né? Até mesmo o tradicional, ele tem dificuldade de entender sobre essa energia. A energia é a mesma coisa do que você fala, eu senti uma unção aqui. Então, quando você sentiu uma unção, no mundo espiritual, na quântica, tudo isso é uma energia.
Então você vai começar a entender que todos os seres são energia, tudo que é átomo é energia, e até mesmo as coisas espirituais, ou seja, os demônios, eles vibram numa frequência, eles tendem a se conectar com você quando você baixa a frequência, frequências de medo, de ódio, de prostituição. Essas são as frequências do diabo, que as pessoas tendem a se conectar, frequências de engano. Então, anjos ministradores, eles vibram em uma outra frequência diferente. E o próprio céu, o céu inaccessível da glória de Deus, a morada eterna, Cristo, Deus, eles estão numa frequência, em uma dimensão muito mais poderosa, muito maior do que qualquer frequência de estrela, lua, universo. Tudo isso, meu irmão, você pode governar com Cristo. Paulo diz em Efésios que ele nos chamou para se assentar com ele. E se assentar também é ter um lugar, uma habitação, junto com Cristo. Porque todo o universo, tem gente que fala, não, Deus mora na eternidade. Deus não mora na eternidade, meu irmão. Deus não mora no universo. O universo mora dentro de Deus. Deus é muito maior do que você pensa, do que você imagina. E para que você vai se conectar à lua, à estrela, a átomos, a não sei o que, pá, tá, essas coisas? Sendo que você tem uma fonte de poder muito maior. Aqui que está o negócio. A fonte de poder. Da onde vem esse poder? Esse poder que diz que vai te curar, que vai te libertar, que vai mudar o seu destino, que vai mudar as circunstâncias em torno da tua vida. O problema meu é a fonte de poder. Porque nós temos duas fontes de poder no universo. A fonte do mal e a fonte do bem. Sempre vai ter. E quando eles excluem ou tentam falar, não, Deus, e não cita Jesus, não cita Espírito Santo, porque o Espírito Santo é íntima comunhão com o meu espírito, com o teu espírito, que vai trazer essa conexão entre os céus e a terra. Você vai ficar conectado. Há uma diferença aí, muito grande, das fontes de poder. Então essa oração da física quântica e da maioria que eu assisti, é isso. É um pouco de verdades espirituais, sim. Não, se vir conversar comigo, não, é verdade, não, com certeza somos energias, porque nós somos um ser espiritual, nós não somos carne apenas, nós somos um ser espiritual que veio das entranhas de Deus, que veio de dentro de Deus. Somos sim, e também o problema é esse. É a fonte de poder. Também acredito nas frequências eletromagnéticas, nas frequências que nós se conectamos. Se você se conecta em frequências de ódio, de rancor, de amargura, você vai ser influenciado por essas frequências. Por exemplo, assiste um filme pornográfico para você ver. Se aquelas frequências de prostituição, espíritos de prostituição não começam a ser impartido e a tua energia sexual começa a ser manipulada. É verdade, irmão. Então nem tudo que eles estão falando é mentira. São verdades. O problema é que neste meio aí, o próprio diabo vai usar isso daí para levar pessoas a se conectar a astros, estrela, sol, lua, destino. Daqui a pouco você está aí como um crente. Que oração bonita, pastor. Né? Nossa, agora eu vou ver o meu mapa astral, vou ver o que as estrelas têm para dizer para mim. Que eu vou ver o que o destino preparou. Aí não é Deus, mas é o destino, né? O acaso, pastor, vai me proteger. Cara, tu tem que ter muito cuidado com isso. Porque aí você começa a ver a pitada da religião chamada Nova Era infiltrado dentro de coisas que são verdade, porém que o diabo quer puxar a sardinha para o lado dele e assim engana muitas pessoas. É uma coisa bem parecida com o que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 que tudo já subsiste em Cristo Jesus. Então, quando eles dizem que a saúde, as coisas boas, tudo já está feito, já está realizado, não é mentira, é verdade, irmão. Só que, porém, aonde é que está? Aí eles querem te levar para o universo. A Bíblia diz que tudo isso já existe aonde? Em Cristo Jesus, meu irmão. E como eu estava falando sobre pedir, não peça, só agradeça, porque se você pedir, você vai se conectar a uma fonte de escassez, você vai dizer que não tem.
Então, na quântica, no mundo quântico, no universo, no multiverso, na Lua, na estrela, no planeta Júpiter, lá você já tem. Olha como que o negócio é bem sutil, te leva a uma realidade verdadeira que tem base bíblica, só que para te conectar aos astros, a espíritos de engano, a espíritos de seita, de ocultismo, e você tem que ter muito cuidado com isso. O negócio não é o modelo de oração, é a fonte de poder que você está se conectando. Você está entendendo? É a fonte de poder. Que fonte de poder você tem se conectado nessa oração quântica? Porque o apelo do Nova Era, da religião Nova Era, é sempre deixar meio que Deus de lado aqui, você está entendendo? E dizer, o ser humano pode se desenvolver, desenvolva por você mesmo. Existem pontos, chakras de energia que você pode usufruir, você pode se desenvolver, vai, faça isso. Tem um exercício aqui, tem uma técnica ali, aí daqui a pouco você está sendo conduzido, tem uma outra técnica chamada hipnose, usa ela, porque você vai, e no final das contas, você está se conectando à fonte de poderes astrais, cósmicas, de espíritos e demônios que vão conectar você a uma realidade mística, só que mentirosa. Não é de Deus. Uma realidade maligna. Então não peça, você não precisa pedir. E o que Jesus disse? Peça, tudo que vocês pedirem em oração, querendo receberei. Se vocês pedir, eu vou dar para vocês. E os apóstolos, falando da súplica, das orações, porque eles querem anular isso. Porque se você pede, se você chora, se você faz tudo isso, é porque você não entendeu ainda que não precisa mais você chorar, não precisa mais disso, daquilo, outro, né? Então é uma coisa, até uma linguagem bonita, uma linguagem intelectual, só que de uma forma esquisita. Então não peça, você já tem. É verdade, você já tem. Só que aonde você já tem? Em Cristo Jesus. Então quando você pede, na verdade é porque você quer mudar essa realidade. Nessa realidade realmente você está doente. Nessa realidade agora realmente você está sem dinheiro. Então o que a Bíblia diz? Peça. E quando tá falando para você pedir, não é que você não tem, você tem. Só que daí é o negócio que nós chamamos tomamos posse. Eles falam sobre isso lá. Só que eles cancelam esse negócio de pedir, só agradeça. Não peça, só agradeça. É porque está escrito por tudo dai graça, pastor. Sim. Mas não anula o ensinamento que Jesus e os apóstolos ensinou a pedir. Pedir por quê? Porque você, quando pede, você se conecta à fonte de poder chamada Deus, onde tem todas as coisas. Onde tudo que você possa imaginar, querer, desejar, está nele. É só você pedir. E você também deve agradecer. Claro, com certeza. Então, há momentos, sempre você vai ter que discernir a hora de agradecer e a hora de pedir. Não, mas eles não peça, porque se você pedir, você está dizendo que você está conectado a uma fonte de escassez que você não tem. E se você não tem mesmo, como que você vai receber? Você não tem aqui em você mesmo, você não tem nessa realidade, mas você tem em uma fonte de poder, você tem em Cristo Jesus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado com esses apelos, cuidado com tudo isso. O problema só, né? Eu poderia falar aqui 2 horas sobre isso aqui e ficaria um estudo bacana, mas vou deixar para depois. O problema é que você tem que assistir o vídeo que eu falo sobre a glândula pineal e a cegueira espiritual. Esse tipo de conhecimento aí é justamente isso, para cegar as pessoas. E tem pessoas cegas. Eu vejo pessoas que oram de uma forma cega. Eu reconheço que o modelo de oração pentecostal, de muitas vezes, o modelo de oração católica, muitas vezes, de outras e outras religiões, é insignificante perto das revelações de Cristo já pré-existente na minha e na sua vida. Por que as pessoas que vêm aqui para o meu canal e começam a participar das orações e começam a ver e falar, nossa, pastor, que oração diferente. Eu tenho aprendido a orar com o Senhor.
Essas orações do Senhor é muito forte porque eu não imaginava que eu poderia orar dessa forma. Porque foi roubado da igreja, foi roubado do povo de Deus, foi roubado. O diabo cegou o olho do entendimento, o olho do conhecimento espiritual. O diabo tem cegado. E como você não tem imagens mentais espirituais sobre isso, então você não consegue orar. Orar baseado numa verdade já existente. Você está entendendo? Você não consegue, na hora da sua oração, criar imagens daquilo que já é existente e de uma mudança que você quer para a sua vida. E o que nós temos feito aqui no canal em várias orações é isso. Por exemplo, nós tivemos a campanha de Daniel aí, e teve um dia que nós fizemos uma oração aqui, que eu falei do rio de fogo que Daniel viu, o profeta Daniel viu. Nós falamos sobre a cavode, a glória. Nós falamos sobre anjos ministradores, querubins, serafins. São imagens de coisas espirituais que os profetas viram. E que são coisas existentes. Quando você acessa esses lugares na sua oração através de Cristo Jesus, você começa a ter resultados diferentes na tua vida. Ou seja, no final das contas, o povo não sabe orar. O povo não tem o conhecimento de como orar. Então, o nosso canal, o meu canal aqui, por que as pessoas têm dito aqui, pastor, aprendi a orar com o Senhor? Porque eu tenho tentado levar as pessoas, pouco a pouco, lenta e progressivamente, a um entendimento profético revelado de verdades espirituais que estão escondidas. Só que Deus está revelando nos últimos dias, porque Deus está preparando homens e mulheres para um episódio chamado arrebatamento, que vai ser a plenitude. Nossa, vai ser muito forte. Então, para isso, a igreja tem que despertar, tem que acordar. Só que os místicos, os magos, os esotéricos, eles já têm essa revelação há muitos anos. Como eles falam dos essênicos, que eles praticavam a oração quântica. E eu canso de dizer isso aqui, que os feiticeiros estão muito mais à frente nos princípios espirituais do que os crentes. E sempre foi assim, irmãos. Quem é que foi visitar Jesus quando Jesus era criança? Quem é que conseguiu discernir as coisas no mundo espiritual? Os magos. A Bíblia diz que os magos viram o sinal no céu. E cadê o povo de Deus que não conseguia ver esses sinais no céu? Porque aqueles magos, eles tinham uma conexão ao mundo espiritual, que o povo de Deus, os judeus na época, né, e as pessoas que buscavam a Yahvé, a Deus ou qualquer outra coisa, não tinha. Mas são coisas que eram uma mensagem no mundo espiritual, só que ninguém estava conectado. A diferença é essa. Porque a religião tem matado a fé das pessoas. A religião tem matado a espiritualidade. Trocamos a espiritualidade por liturgias e rituais de mecânicas da alma nos nossos cultos, nas nossas reuniões, que não vale de nada. É só para dizer que tu é religioso e isso não muda em nada. Então, quando eles vêm com um apelo dizendo, nossa, agora a oração quântica é diferente, né? A oração quântica é diferente da oração tradicional. É verdade. Só que a oração, quando você tem entendimento bíblico, quando você tem uma visão espiritual de coisas espirituais, realmente se torna diferente. O tanto de crente que já veio aqui me xingar. Mas esse negócio de dar ordem a anjo, de se conectar com o anjo. Pastor, tem uma hora que o Senhor fala na oração assim, eu me conecto à adoração que está sendo feita no céu, onde tem os 24 anciões clamando agora, onde os anjos, os serafins, os querubins estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, onde os 4 seres viventes também adoram, eu me conecto a isso. Aí o cara fica perturbado, porque ele não conhece, ele não sabe o que está acontecendo no céu. Recentemente eu coloquei uma pregação aqui fantástica. Vou deixar aqui nas descrições também. Porque a oração não é respondida. Entenda o que é a oração no mundo espiritual. Por que Deus ele cheira a oração? Por que Deus ele não tende a ouvir, sim cheirar? Eu vou deixar aí nas descrições.
Cheiro de adoração. Está escrito aí, você acesse e assista. Então aqui no meu canal, eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, né? Eu vou criar uma playlist só. Eu vou botar aqui todos os vídeos que você tem que assistir sobre a oração. Vou colocar aqui, criar uma única playlist aqui. Certo? E todos os vídeos vai falar sobre essas coisas espirituais que você tem que ter para ter uma vida de oração mais abençoada, mais poderosa. Então, cuidado. Cuidado com o Nova Era, né? Assim, para cristão, para crente que não conhece as coisas espirituais, não conhece Bíblia, não conhece revelação, não conhece ministério profético, isso daí, nossa, é um deslumbre, é um encantamento. Nossa, que chique, é verdade, tem na Bíblia. Mas eu estou me conectando agora ao universo, a seres astrais. Cuidado, irmão. Cuidado, meu irmão. Que isso pode trazer coisas ruins para a tua vida. Daqui a dia, a tua mente será presa na lua. E quem é que é o espírito da lua? O espírito de loucura. Eu já falei isso daqui. Espírito lunático. Pessoas que são influenciadas pela lua. Então tem toda uma abordagem, uma coisa mística, uma coisa... O problema é a fonte de poder. Que fonte de poder? Ah, não, mas a minha fonte... Eles falam de Deus lá, pastor. A fonte de poder é Deus, sei. Se você está conectado à fonte de poder, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, para que você vai se conectar ao universo? Porque Jesus chamou você para dominar o universo, meu irmão. Para conquistar o universo, ele tem que se submeter a você. Você muda as coisas no universo através do poder da sua palavra, cheio do Espírito Santo. Aqui eu tenho uma pregação também que eu falo sobre arrebatamentos conscientes e inconscientes, que os místicos vão chamar de projeção astral, né? Para crente pentecostal, tradicional, protestante, isso é feitiçaria. Mas é só a forma diferente deles, é o apelido que eles deu para arrebatamento em espírito, chamado projeção astral. E eu falo aqui sobre abdução, teletransporte, pessoas que são, nessa mesma pregação, são teletransportadas. Vou deixar aí na playlist também para você assistir. Ah não, pastor, mas isso aí é loucura demais. Pois é, esse é o reino dos céus. Este é o mundo espiritual. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, meu irmão. Então, você tem que ficar alerta, cuidado com esses apelos aí, tá bom? E se conecte à fonte de poder chamada Jesus Cristo. Nada sem Jesus Cristo. Não tem Jesus Cristo no meio, não tem Espírito Santo no meio, vaza fora. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque daqui a uns dias você está aí, né, fazendo leitura de mapa astral, você está se conectando a astro, a demônios da lua, demônios das estrelas, Júpiter, e você que tem um conhecimento um pouquinho mais de coisas espirituais sabe que nós estamos combatendo esses espíritos de engano aí, que tem aí roubado a mente. São demônios que são conectados ao espírito da Babilônia, a grande prostituta, a grande rainha, a rainha dos céus. E o diabo sabe, irmão, como fazer igualzinho para as pessoas caírem. Tome cuidado. Então, futuramente eu falo mais alguma coisa aqui sobre este tema, mas fique ligado, tá bom? Espero ter ajudado você. Marque o seu gostei, se inscreva no canal e não deixe de ativar o seu sininho aí, tá bom? Deus abençoe e eu volto a qualquer momento.